Salmo 34, versículo 1. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado por este momento de culto e de adoração ao teu santo nome. Que a tua palavra produza vida, a tua vida, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Jesus é precioso, é verdadeiro. E é a Ele que nós clamamos em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, abre antes será da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome
nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Vem governar, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo a Tua paz, a Tua cura, a Tua provisão sobre todos nós. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Bom dia, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esse culto. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Estarei lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o verso 11. Diz assim o texto bíblico: Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso ele teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Versículo 10, Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele
prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nós através da leitura da sua palavra, que as nossas vidas sejam fortalecidas espiritualmente. Meus amados irmãos, hoje o tema da minha mensagem é o seguinte: a experiência da tentação de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ele foi tentado. Diz o verso 1, naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós também somos tentados. E geralmente nós somos tentados nas nossas fraquezas. Todos já caíram na tentação, mas nós devemos fugir da tentação. E o processo ideal é que a gente peça forças para que Jesus nos ajude a fugirmos da tentação e nos livre de todo mal. Em segundo lugar, Jesus ele sofreu. Verso 2, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Nós também, queridos irmãos, sofremos. Jesus, ele teve fome e há milhares de famintos no mundo. No Brasil, ainda existem pessoas que passam fome. Jesus, ele jejuou. O jejum é abdicar de algo para uma finalidade. No caso de Cristo, ele não queria desviar a sua atenção. E eu digo a você, esteja atento em Cristo, concentrado em Deus, focado em Cristo, e isso te ajudará no momento da sua fraqueza. Fraquejar, meus queridos irmãos, é possível, mas o que não podemos é cair. Mas se cairmos, devemos nos levantar. E uma das melhores formas de ajudar um caído é quando você estende a sua mão para levantá-lo. Portanto, se ao longo da sua caminhada você conhecer alguém que teve a sua vida destruída, o coração dessa pessoa está destroçado, a vida dessa pessoa está despedaçada, estenda a sua mão na direção dessa pessoa e ajude-a a se levantar, a ficar de pé novamente, a prosseguir, a caminhar em busca da vitória. Em terceiro lugar, o diabo conversou com Cristo. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não apenas Deus fala conosco, meus queridos irmãos, mas o diabo também fala. E muitas vezes ele fala através de uma pessoa, através de uma imagem. O diabo, ele tenta nos seduzir, ele se apresenta de modo atraente às nossas vidas. O diabo procura a todo momento nos enganar. O diabo, ele quer nos iludir. O único que é realista, o único que é verdadeiro é Jesus Cristo. Dê ouvidos a Deus e deixe o diabo de lado, porque o diabo, ele não presta. O diabo, ele tenta te desafiar, assim como fez com Jesus. Mas Cristo foi vitorioso sobre o diabo e nós também seremos. Em quarto lugar, Jesus respondeu sabiamente o diabo. Versículo 4. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem, ele se alimenta de Deus e não das ofertas do diabo. E via de regra, o diabo nos oferta o que mais precisamos, só que pelo caminho errado. Deus, ele nos dá o que precisamos sem cobrar nada em troca. Haja com sabedoria diante do diabo. Não caia na esparrela do diabo. O que o diabo dá
depois ele toma em dobro, principalmente a sua alma. Cristo, ele foi sábio diante do diabo e nós também seremos. Em quinto lugar, o diabo oferece coisas grandes. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. O diabo, ele não joga barato conosco. Ele coloca coisas irresistíveis diante de nós, que somente conseguiremos vencê-las pelo poder de Cristo. O diabo apresentou Jerusalém, algo muito precioso, a cidade santa para Jesus. O diabo queria fazer de Jesus um rei, mas Jesus, ele disse não ao diabo, porque Jesus, ele era um servo. Jesus, ele não queria fama. Jesus, ele não queria aplausos. Jesus, ele não queria sucesso. Jesus, ele veio para servir e para salvar a humanidade. Se o diabo quiser te levar aos lugares mais altos, não vá, pois quando você estiver lá em cima, ele te dará uma rasteira para você cair. Cresça com Cristo, porque o crescimento com Cristo é um crescimento seguro, é um crescimento sólido. Em sexto lugar, o diabo tenta nos fazer de bobo. Verso 6, ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus sabia que o diabo era o enganador. E Jesus, ele não caiu na conversa do diabo. Jesus, ele não fez o que o diabo queria. E eu e você temos a mente de Cristo. Eu e você somos dotados da sabedoria de Deus. Portanto, não deixemos o diabo nos enganar. O diabo, ele quer brincar com a minha vida, o diabo, ele quer brincar com a sua vida, e nós não devemos cair no jogo dele. Prefiro estar no time de Deus, no time de Jesus, e aí sim você será um vencedor. Em sétimo lugar, o diabo, ele quer lhe confundir. Versículo 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo quis confundir as ideias de Cristo, mas Cristo era maduro, Cristo tinha essência, Cristo tinha conhecimento. É por isso que é importante a gente estudar. É por isso que é importante a gente se atualizar, é por isso que é importante a gente se informar, para não cairmos numa conversa fiada. O diabo não irá te confundir se você for mais esperto que ele. Ele é astuto, mas você, com a mente de Cristo, com a sabedoria do Senhor, será mais inteligente do que ele. Para isso é necessário aprender, ter o coração disposto a obter o conhecimento, ter uma mente esclarecida, e a palavra de Deus, ela é a melhor ferramenta de orientação contra o diabo. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, vamos ficando mais inteligentes que o diabo. Em oitavo lugar, o diabo, ele é insistente. Versículo 8. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo, ele tenta nos vencer pelo cansaço. O diabo, ele gosta de perturbar a nossa vida, de atazanar a nossa vida. O diabo gosta de torrar a nossa paciência. O diabo, ele é chato. O diabo, ele é desagradável. O diabo, ele é inconveniente.
seja resistente à insistência do diabo. Ele não para de trabalhar contra você. Portanto, você não deve deixar de orar para vencê-lo pelo poder de Deus. Em nono lugar, é possível servir ao diabo. Assim como é possível servir a Deus, também é possível servir ao diabo. Versículo 9, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Irmãos e irmãs, tem muita gente adorando ao diabo ao invés de adorar a Deus. Mas como é que as pessoas adoram ao diabo na atualidade? Adorando ao diabo com atos de corrupção, adorando ao diabo praticando a violência contra os outros, adorando ao diabo semeando a discórdia. Tem muitas pessoas nesse mundo que são agentes, emissários do adversário, do inimigo, fazem tudo o que o diabo mais quer, mais gosta: matar, roubar e destruir. Tem gente destruindo o seu casamento, tem gente destruindo a sua relação com os filhos, com a família, tem gente destruindo a relação com os vizinhos, tem gente destruindo a relação com os parentes, tem gente destruindo o relacionamento com os amigos, tem gente destruindo a relação com os irmãos em Cristo, com os irmãos da igreja. Tem gente destruindo a sua própria saúde, tem gente destruindo a saúde emocional dos outros. Infelizmente, há muitas pessoas servindo o diabo. E nós somos servos de Deus, somos servos do Altíssimo, e não trocamos o nosso Senhor por nada, muito menos pelo diabo. Em 10º lugar, Jesus mandou o diabo embora. Jesus mandou que o diabo se retirasse. Versículo 10. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Faça o mesmo. Se você reconhece que o diabo está em sua vida, mande-o embora agora, em nome de Jesus. A nossa relação deve ser apenas única, exclusiva com Deus. Não dá para servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, paralelamente. Não há dualidade de espiritualidade. Nós somos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mande o diabo embora da sua casa, mande o diabo embora do seu trabalho, mande o diabo embora dos seus estudos. E a melhor maneira de mandar o diabo embora é se livrando do pecado. Não insista no erro, corrija a sua vida. Não seja hospitaleiro com o diabo, porque ele só te prejudica e não há motivo algum para você insistir com as ideias do diabo. Versículo 11. Jesus, ele é adorado. Em 11º lugar, Jesus é adorado. Verso 11 diz assim: então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. O diabo para de incomodar Jesus. O diabo estava tentando Jesus por 40 dias no deserto. O diabo vai embora, Cristo é adorado, porque quando o diabo vai embora, há espaço para Cristo na nossa vida. Seu coração não pode estar dividido entre Deus e o diabo. Só Jesus deve ser adorado e exaltado, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero concluir a minha palavra, a minha mensagem dessa manhã, aonde nós aqui abordamos de maneira expositiva a experiência da tentação de Jesus e tudo que Cristo fez para resistir ao diabo e se saiu vencedor, vitorioso, e igualmente quando cada um de nós for tentado pelo diabo, aprendemos
com essa mensagem o que nós devemos fazer para resistirmos ao adversário, para fugirmos da tentação, para não sermos enganados por ele. Quero dizer a você, Jesus venceu a tentação do diabo. Não é impossível vencer o diabo. É um processo de fortalecimento, de busca do poder de Deus. E quando nos enchemos de Deus, estamos vazios do diabo. E quando nos esvaziamos de Deus, estamos cheios do diabo. Você sabe que a principal finalidade do diabo é a sua derrota. Ele quer lhe causar dor. O diabo sente alegria com o seu sofrimento. Cristo veio para perdoar os seus pecados, para cuidar da sua vida, para lhe ajudar, para lhe salvar. Abra o seu coração para Jesus. Vamos orar? Senhor, nós vivemos aqui nesse mundo e muitas vezes passamos por tentações. O adversário muitas vezes se apresenta diante de nós com ciladas para que a gente caia e a nossa vida seja destruída. Mas assim como o Senhor Jesus foi tentado no deserto e o Senhor Jesus foi vitorioso diante da tentação do inimigo, nós cremos que pelo poder do Senhor, cada um de nós também seremos vitoriosos quando enfrentarmos uma tentação. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, hoje e sempre.